Chegamos ao Pentecostes e é interessante a gente começar entendendo um pouquinho da história dessa festa. A gente leu na leitura de Atos, né, que a Aninha deu pra gente, que pessoas do mundo inteiro, né, ou pelo menos do mundo inteiro conhecido naquela época, tinham ido a Jerusalém para a festa. Então a gente vê que essa festa não começou no cristianismo, mas para nós ganhou uma nova significação. Essa festa de Pentecostes, ou como os judeus vão chamar Shavuot, né, ela era uma festa que tinha dois significados. Primeiro, era uma festa da colheita, era o período de colheita para eles. Então era um momento de agradecer a Deus pelos frutos, né, que eles colhiam. E hoje a gente na vida urbana às vezes pode não parecer grandes coisas, mas quando você vive no campo e vive do campo, uma colheita ruim é uma grande tragédia, né? Ter uma boa colheita, uma colheita ruim pode muitas vezes significar a diferença entre viver e morrer. Então é muito importante para eles. E também nessa época, eles celebravam o recebimento da Torá, o recebimento das Escrituras, né? Eles celebravam Moisés ter recebido os 10 mandamentos. E aí, nessa festa que eles vão, muitos, quando podem, viajam até lá, visitam, né, o antigo templo de Jerusalém. Os discípulos de Jesus também vão para lá. E aí acontece um fenômeno muito interessante. Eles estão lá pregando, falando na rua, conversando, tentando levar a mensagem do Evangelho. E aí alguém para e presta atenção e fala assim: cara, ninguém está notando nada de estranho aqui não? A gente aqui é de várias partes do mundo, tem gente que é de Roma, tem gente que é do Egito, tem gente que é daqui mesmo, mas tem gente que é de fora, de muito longe. Ninguém fala a língua de ninguém ali, mas está todo mundo parado e prestando atenção nos caras e conseguindo entender, né? Essa é a parte importantíssima do grande milagre de Pentecostes, né? Que para nós cristãos ressignificou a festa, não que veio antes dela precise ser esquecido, mas passou a nos fazer lembrar a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, né? E esse grande milagre. Mas esse milagre é um milagre muito interessante, que é um milagre que alguns demoraram a perceber que estava acontecendo e alguns nem perceberam, porque inclusive a gente vê ali, tem uns que estavam rindo, estavam ali, esse pessoal tá bêbado, esse pessoal tá zoando, né? E Pedro chega ali para falar: não, eles não estão bêbados, inclusive está cedo demais para isso, né? Tem até uma piada teológica que diz em cima dessa fala de Pedro que não, eles não estão bêbados que ainda é 9 horas da manhã. Então, ou seja, mais tarde está liberado, mais cedo é que não pode. É um bom critério para a gente saber, né, a hora que as pessoas podem beber. E aí Pedro se mete naquilo e fala. Mas vocês veem que tem aí 2 pontos muito interessantes no agir de Deus, inclusive no milagre. Primeiro é que o milagre não precisa ser espalhafatoso, não precisa ser aquela coisa hollywoodiana, aquela coisa de filmes, de efeito especial, né? Ele vai acontecendo ali, no meio do agir, no meio da vida. Ele está rolando. Alguns param, espera aí, tem alguma coisa aí. Outros não estão nem aí, outros riem. O milagre, ele muitas vezes
precisa de muita atenção, de muito discernimento para a gente conseguir perceber, né? Os milagres de Deus na nossa vida, no nosso mundo, eles ocorrem às vezes de uma forma quase secreta. A gente está passando na nossa vida por diversas situações e a gente ali é angustiado, é natural a gente ter angústia em diversas situações e a gente não percebe ali, ó, Deus agindo ali ao nosso redor, né, os milagres acontecendo sem a gente perceber. E outro ponto muito importante é que esse milagre, ele é acima de tudo um milagre do entendimento, da compreensão. Veja que o grande milagre foi um milagre duplo, né? Foi para os que pregavam se fazer entender e para os que ouviam conseguir entender. Às vezes a gente acha que não, mas a comunicação é uma coisa muito difícil, né? Às vezes a gente não consegue fazer o outro entender e às vezes também a gente não consegue entender o outro. É por isso, isso é um dos grandes motivos de tantos conflitos no mundo. A gente não tem essa abertura ao outro. Deus agindo no nosso coração, agindo na nossa vida, nos permite compreender o outro. Ali a barreira era a língua. Meio complicado, mas tem muitas outras situações na nossa vida que a gente precisa deixar Deus quebrar essas barreiras que nos dificultam, nos impossibilitam de entender o nosso próximo, de entender as coisas de Deus no nosso mundo e também às vezes nos impossibilitam de conseguir falar com o nosso próximo, chegar ao nosso próximo, chegar e conseguir comunicar aquilo que está dentro de nós. Esse, inclusive, não é o primeiro milagre na Bíblia nesse sentido, né? Se a gente for lembrar bem, lá atrás, no Antigo Testamento, né? Quando Deus manda Moisés, Moisés já fica, poxa Deus, mas eu sou gago, eu não falo bem, eu tenho problema para falar. Quer procurar outro não? Tem uma galera aí maneira, você pode dar uma conversada com eles. E deixar, não, vai que dou um jeitinho aqui, vai. É mais ou menos assim. Por isso também que é interessante, e eu sempre gosto de frisar na liturgia, no nosso culto, às vezes a gente se preocupa muito com a beleza cênica, né? Com aquela coisa culto bonitinho, decorado, todo métrico. Parece uma peça de teatro, bem ensaiadinha, bonitinho. Claro que a gente faz o nosso melhor, Deus. Mas o mais importante é a gente fazer. Se saiu errado, se demorou a câmera ligar, se falhou o som, se na hora gaguejou, embolou ali, então não tem problema. O importante é a gente estar participando, a gente está fazendo, né? Deus, Ele quer isso, que nós participemos, que nós façamos. E aí, só mais um breve comentário, né? Antes de nós finalizarmos. O Salmo de hoje, ele termina com uma frase meio forte, né? Antes de terminar, né? A penúltima frase dele é um pouco forte. O nosso livro de oração comum até sugere cortar essa frase na leitura, então a gente não impactar, mas eu gosto do caminho difícil, eu gosto da coisa mais complicadinha, que fala que sejam eliminados os pecadores, né? E aí é interessante que a gente está falando de entendimento, de nós conseguirmos compreender a vontade de Deus e compreender o outro. É claro que os salmos, né, são antigos cânticos, eles vão reproduzir o sentimento do seu autor, né? Mesmo ele guiado pelo Espírito Santo e tudo mais. E é natural que às vezes a pessoa numa situação meio complicada ela possa ter uma certa revolta nela e tudo mais.
A gente também pode entender, quando fala entender o próximo, é entender inclusive os próximos lá de trás. Mas também a gente pode entender de outras formas, né? Porque eliminar os maus, né? As pessoas que praticam maldade, ali não precisamos entender como vai sair matando, então tomara que morra todo mundo. O importante e uma grande forma, talvez a principal forma, a única forma verdadeira da gente conseguir eliminar a maldade, mais do que eliminando o portador dela, é eliminando ela de dentro do coração, ela de dentro da mente, inclusive a gente da nossa. A gente conseguir entender que quando a gente tira a maldade do coração, quando alguém consegue finalmente, tocado pelo Espírito Santo de Deus, se libertar do mal, porque o mal, ele causa sofrimento ao outro, mas a pessoa, muitas vezes sem perceber, está causando a si mesma. E se não no momento, no futuro. Então, arrancar a maldade, fazer com que Deus realmente transforme os nossos corações, a nossa vida, que Ele tire de nós aquilo que está impuro, que seja queimado pelo fogo do Espírito Santo, aquilo que é mal em nós, também é uma forma de acabar com os maus, acabar com a maldade no nosso mundo. Então, também quando lembramos da festa de Pentecostes, nós lembramos do entendimento, nos lembramos de saber comunicar com o outro, de Deus nos guiar nisso, mas também é uma festa que deve fortalecer nosso compromisso com aquilo que os teólogos chamam de santificação, né? Mas há um termo que a pessoa fica, nossa, então a gente virou santo? Não, é justamente a gente nessa caminhada com Deus e sendo transformado, e sendo limpo por dentro, né? E claro, a gente sempre tem muita sujeira. Nossa vida é como uma casa muito grande. Você começa a arrumar um cômodo, daqui a pouco tem outro para arrumar, tem outra coisa para fazer. Opa, queimou, a gente ajeita ali, mexe, troca a lâmpada, faz isso, faz aquilo, muda. A gente sempre tem uma coisinha para arrumar em nós. E essa coisinha é o nosso caminho, é o nosso compromisso, é o nosso comprometimento. Deus vai nos guiando, vai nos mostrando, vai nos transformando, porque a transformação vem dele, principalmente. Mas cabe a nós nos abrirmos para que ele, né, faça essa transformação, né? Se é ele que vem limpar a casa, se é ele que vem arrumar a casa, a gente precisa pelo menos abrir a porta para que ele entre. E aí nós vamos percebendo tudo sendo transformado em nossas vidas, tudo sendo transformado ao nosso redor, sendo transformado em nosso mundo. Porque é isso, né? O poder do Espírito Santo, essa presença de Deus que é constante. O Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós. Ele está no mundo, é Deus agindo dentro do mundo e dentro de nós. Então nós o tempo todo estamos com o poder de Deus em nossas vidas. Precisamos deixar que Ele haja, precisamos deixar que Ele atue, precisamos deixar que Ele nos dirija, que aí sim nós vamos chegar ao objetivo, que é viver realmente como Cristo nos ensinou a viver. Que Deus nos abençoe. Amém.